Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Eu sou Débora Rabelo, trago agora a continuação do nosso estudo de O Livro dos Espíritos, finalizando agora o capítulo 3, segunda parte, Retorno dos Espíritos ao Mundo Espiritual, com o tema Perturbação dos Espíritos, questão 163. Vamos à nossa leitura e reflexão. 163. A alma tem consciência imediata de si mesma logo após deixar o corpo físico? Resposta. Consciência imediata não é bem o termo, ela permanece algum tempo em estado de perturbação. Então, não é uma noção exata, é como quem toma um calmante, vê as situações que estão acontecendo, mas não assimila completamente o que se passa em cada uma delas. 164. A perturbação que se segue após a separação entre a alma e o corpo físico tem a mesma intensidade e a mesma duração em todos os espíritos? Resposta. Isso vai depender da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que de imediato, porque se libertou da influência da matéria enquanto vivia no corpo físico. Ao passo que o homem materialista, aquele cuja consciência não é pura, conserva por mais tempo a sensação ainda de estar preso ao corpo. Então, quanto mais a busca do conhecimento da continuidade da vida, de uma espiritualização, quanto mais desprendidos das paixões inferiores, dos vícios, da ganância, da posse sobre as coisas, mas estaremos nos desprendendo de uma forma mais simples, também de acordo com as nossas atitudes, é claro. Orgulho, mágoas, melindres, entre outros, nos fazem ter quedas extremamente graves. Questão 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a educação mais ou menos longa da perturbação por que se passa aquele que desencarna? Resposta. Exerce uma influência muito grande, pois o espírito compreende antecipadamente a sua nova situação. Mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Comentário de Kardec. No momento da morte, tudo, a princípio, é muito confuso. O espírito precisa de algum tempo para se reconhecer. Encontra-se atordoado, assim como um homem que desperta de um sono profundo e procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à mente, à medida que se apaga a influência do corpo, que ele acaba de abandonar, e à medida que se dissipa o nevoeiro que lhe turva os pensamentos. O tempo que dura a perturbação, após a morte do corpo físico, é muito variável. Pode ser de algumas horas, de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que durante a vida terrena procuram aprender sobre a vida futura passam por uma perturbação menos longa, porque compreendem de imediato a sua nova posição. A perturbação apresenta aspectos particulares, de acordo com o caráter dos indivíduos, e principalmente com o tipo de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, desgosto, acidente, derrame cerebral, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado, não acredita que esteja morto e sustenta, com persistência, que não morreu. Entrevê o seu corpo próprio, sabe que esse corpo é seu e não compreende porque está separado dele. Aproxima-se das pessoas a quem estima, fala com elas e não compreende porque elas não o escutam. Essa ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito reconhece o seu novo estado e compreende que não faz mais parte dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido pela morte inesperada, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que ocorreu. Para ele, a morte ainda é sinônimo da destruição e do aniquilamento. Entretanto, como continua a pensar, ver e ouvir, tem a sensação de que efetivamente não morreu.
O que aumenta ainda mais a sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao anterior, quanto à forma, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de constatar. Considera-se sólido o compacto como era o corpo físico, e quando chamam a sua atenção para esse fato, admira-se por não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é semelhante ao que acontece com sonâmbulos inexperientes, que não acreditam dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensar e ver livremente? Eles acreditam, como podem pensar e ver livremente, eles acreditam que não dormem. Alguns espíritos apresentam essa particularidade de não acreditarem que estão mortos, mesmo que a morte não os tenha colhido de surpresa. Essa situação de não dar-se conta de que morreu ocorre muito mais entre aqueles que, mesmo estando doentes, não pensam em morrer. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir ao próprio funeral, como se fosse de um estranho. Falar sobre o assunto como algo que não lhe diz respeito até o momento em que compreende a verdade. A perturbação após a morte nada tem de dolorosa para o homem de bem. É calma e muito semelhante à de um despertar tranquilo. Ao contrário, a perturbação é cheia de ansiedade, de angústias para aquele que tem a consciência pesada. Essa ansiedade e essa angústia aumentam à medida que ele compreende a sua nova situação. No caso da morte coletiva, tem-se observado que todos os que desencarnam ao mesmo tempo nem sempre se reencontram de imediato. Com a perturbação que segue a morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com aqueles que lhe interessam. Então, nós percebemos aqui a importância de estarmos buscando vencer o orgulho, a vaidade, o egoísmo, os vícios, as paixões inferiores, nos desprendermos da materialidade e buscarmos uma intelectualidade, uma espiritualidade. Se não podemos buscar isto, sejamos pessoas boas, façamos ao próximo o que gostaríamos que a nós fosse feito. Uma vírgula a cada dia, e cultivando cada vez menos orgulho, menos melindres, mágoas e tristezas, raiva, vontade de vingança, estaremos nos afastando das dores e das perturbações quase que intermináveis, essa é a sensação que causam após o desencarne, certo? Então, eu sou Débora Rabelo, este foi o nosso estudo, finalizando o capítulo 3 do Livro dos Espíritos. No próximo vídeo estaremos adentrando no capítulo 4, as várias existências do Espírito, certo? Um forte abraço para você, que os bons Espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.